dia, cara. Bom dia, galera. Fizemos aí na última aula, nós falamos de espelho plano. Resolvemos alguns casos de espelho plano, fizemos alguns desenhos de espelho plano. Cadê espelho plano, né? Fizemos alguns desenhos de espelho plano, falamos de campo visual, tá certo? Mostramos em ângulos diferentes aí, ó, falamos de distância do objeto, distância da imagem, fizemos o desenho aí, ó, de algumas imagens, né? Agora eu vou falar de espelho esférico, tá? Aí uma questãozinha que caiu no simulado do terceiro ano, tá? Ó, vai que cai num simulado de vocês aí, né? É o simulado da rede. Fez o que eu sempre peço para vocês fazerem: pegar uma colher, né? Uma colher de preferência maior, né? Ou de arroz, de a conchazinha de feijão lá, e dar uma olhada na imagem dentro da colher, né? E virar a colher e dar uma olhada na sua imagem fora, para você comparar dois tipos de espelho. Quando a gente está utilizando a parte de dentro da colher, que é a parte desse círculo aqui, ó, interno, eu estou usando uma superfície, que eu vou escrever lá depois, vocês viram lá no nono ano, é uma superfície côncava, é a parte interna da colher. Aí eu queria que vocês fizessem isso depois, olhassem a sua imagem dentro da colher, né? Com a colher convencional vai dar certo, né? O maior possível, peguem a maior colher possível. E se você usar o lado de fora da colher, você vai ter uma imagem totalmente diferente do seu rosto. A questão do simulado, que procura imitar, ficar o mais próximo e condizente com o Enem, estava cobrando isso aí, ó. Né? Ah, se você olhar a parte interna da colher, que espelho é esse? Ah, se você olhar o lado de fora da colher, que espelho é esse? Né? Então é o que a gente vai discutir agora. Né? Esse espelho, né, esse primeiro aqui é o côncavo, que é a parte interna, parte de dentro da mão, e o convexo, que é o lado de fora. São esses espelhos que nós vamos utilizar agora, tá? A gente vai emitir luz de algum objeto, né, de alguma fonte de luz ou de algum objeto que está refletindo luz do ambiente e vai olhar o que acontece com a imagem formada por ele. Só que quando eu uso esse primeiro espelho aqui, ó, né, esse primeiro espelho, eu coloco o objeto, observe a lâmpada. A lâmpada está em relação ao primeiro espelho, ó, que é o côncavo, ela está dentro do espelho, como se ela estivesse dentro do círculo, né? E em relação ao outro espelho, que é o convexo, da direita aqui, é como se ela estivesse do lado de fora do círculo. Isso, isso manda demais. Por quê? Se eu estou do lado de dentro, que é o côncavo, do lado de dentro, eu tenho que considerar uma série de elementos. Uma série não, né? Dois, três. O centro, já que eu estou dentro do círculo, eu tenho que respeitar o círculo. Então, o centro do círculo, o raio do círculo, o vértice, tá? Então tem alguns elementos que eu devo me preocupar. Quando eu estou do lado de fora, que é o espelho convexo, eu não tenho que me preocupar tanto não. Tanto que esse espelho convexo, da direita aqui, tem um caso só. Um desenho só. E o primeiro não. Né? Por que o primeiro não? Porque primeiro eu posso colocar a lâmpada, como eu coloquei aqui, ó, antes do centro. Né? Posso colocar a lâmpada Opa. Posso colocar a lâmpada no centro. Então já tem dois casos. Antes do centro, um caso. No centro, outro caso. Depois do centro, três casos. E assim por diante. Posso ir andando aqui, ó, até chegar bem próximo do espelho. Então tem algumas possibilidades. E lá no outro espelho eu não tenho essa possibilidade. Eu estou do lado de fora e pronto, acabou. Por isso que ele só tem um caso, um desenho. Certo? Então vamos lá. E eu tenho que conhecer alguns raios principais, tá? Por exemplo, todo raio que chega aqui paralelo, que é como a gente costuma fazer lá na lâmpada, perdão, na lanterna, todo raio que chega paralelo, ele bate no espelho e reflete, ó, tá? Ô, gente, opa, perdão. Aquela lei que eu falei lá de reflexão, tá? É lógico que eu não vou pedir para vocês fazerem isso aqui, tá? Mas é possível fazer sim. Por exemplo, deixa eu só
mostrar que aqueles fundamentos lá de... Ah, vai desligar. Aqueles fundamentos lá no início. Parece que isso aqui só acontece tu com o primeiro ano, cara. Parece implicância. Tô aula a manhã toda, faço isso aqui toda hora. Então, eu não estou pedindo para você fazer isso, mas só para mostrar que não estudei à toa aquilo lá, tá? E não vou ficar fazendo isso aqui toda hora não, mas imagina uma reta tangente ao círculo, bem naquele pontinho ali que o raio bateu, ó, tá? Aí, por que eu fiz aquela retinha ali? Só para poder desenhar uma normal. Opa. Ah, não dá problema não. Só para desenhar uma normal. O que é normal? Normal seria uma retazinha aqui, ó. Tá? Vou colocar ela vermelha. Tem mania de colocar normal só vermelha para destacar. Então, se você for observar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Se você fizer isso, só para mostrar que não é assim do nada. Ah, chegou o paralelo, o Carlos vai bater no espelho e vai passar pelo foco. Que foco? Ninguém nem falou sobre foco ainda, né? Mas só para mostrar aqui que o ângulo que você chega aqui, ó, o ângulozinho, a gente chama de I, né? Mas o ângulo θ qualquer, ele é igualzinho ao de reflexão. Só que eu não vou ficar fazendo esse desenho aqui, tá? Em todos eles, vai virar uma bagunça. Eu vou memorizar alguns raios importantes. Três só, na verdade. Todo raio paralelo, quando ele bate lá, ele passa por um ponto aqui, ó, que eu chamo de foco. Quando a gente vai falar de uma antena, você pode observar que toda antena ela tem um receptor. Ela vem e tem um receptor aqui, ó. Uma caixinha aqui, ó. Né? Nossa, esse desenho meu parece que tem um pé saindo de dentro do espelho. Né? Então, imagina que você tem um espelho, né? Como se fosse uma antena, né? Aí no meio tem um receptor, que é esse carinha aqui. Toda a luz que chega, tá? Toda a luz que chega paralela, ou toda informação que chega na sua antena aí do satélite, reflete passando atingindo o foco, o receptor. É esse receptor que vai receber o sinal da sua antena e vai levar para sua TV. Então, o receptor de qualquer antena, né, seja qual for que você utiliza, qual operadora que você utiliza, o receptor ele é colocado num ponto estratégico. Que ponto é esse? Esse pontozinho aqui que a gente chama de foco. E por que a gente estuda ele? A questão experimental. Quando eu fiz o experimento, eu vi que o raio paralelo sempre passava por um ponto. E esse ponto era sempre o mesmo. Esse ponto, ele é... Opa, deixa eu pegar uma corzinha melhor aqui. Ele é a metade do raio. Tá? Esse foco é a metade do raio. Tá? Ou seja, é a metade do centro. Aí, se alguém falar, te der a informação do centro. Então você fala assim, eu fiz um espelho, o raio do espelho era 40 centímetros, Carlos. Ah, beleza, então o foco dele automaticamente eu sei que é 20. E todo raio que chegar paralelo eu sei que vai bater no espelho e vai refletir passando pelo foco. Essa retinha tangente que eu coloquei aqui, tá? Tangente aqui, ó. Só para ilustrar que, bateu paralelo, passou pelo foco. Ah, por quê, cara? Porque Deus quis assim. Não, só para explicar o porquê que isso acontece. Mas eu não vou ficar usando isso sempre. Eu sempre vou usar o quê? Gente, paralelo, o que faz? Bate no espelho, passa pelo foco. Aí tem um outro princípio que nós vimos lá no início da óptica, que era a reversibilidade da luz. O que é isso, meu Deus do céu? Reversibilidade do caminho óptico aí, né? Se, que faz sentido, totalmente, né? Se um raio paralelo bate no espelho, ele reflete passando pelo foco, e se ele passar pelo foco, o que ele faz? O contrário. Se ele passar pelo foco, ele sai paralelo. Ele reflete e sai paralelo. Então só aqui eu já tenho dois raios. Né? Eu vou desenhar um caso a caso, tá? Vou desenhar todos os casos. Eu só não vou pedir para vocês desenharem junto comigo, porque... Mas é bom, tá?
Não vou cobrar, né? Não vou pedir para postar na plataforma o, o desenho, tá? Mas quando eu for falar de lentes, tá? Aí eu vou pedir. Vou fazer até uma comparação com o espelho, tal, dependendo do tempo que a gente tiver, e vou pedir para vocês desenharem caso a caso, tá? E enviar lá e postar na plataforma. Tranquilos? Beleza? Dúvidas? Não, né? Então vou desenhar caso a caso aqui. Só vou fazer uma pergunta importante aqui. Daqui fiquei no chão, viu? Opa, vamos voltar aqui. Agora que eu voltei aqui. Então eu mostrei o último espelho, que era paralelo, com seta passando pelo foco. Aí eu vou mudar de espelho. Como é que seria no outro espelho? Paralelo, aí reflete, mas não consegue entrar dentro do espelho e passar pelo foco. Mas tudo bem, nós já passamos por isso lá no espelho plano. O raio também não entrava dentro do espelho. Mas ele reflete, não reflete de qualquer jeito. Ele reflete como se o raio refletido, né, ele manda um prolongamentozinho passando pelo foco lá, ó, tá certo? Então esses são os raios principais. Paralelo passa pelo foco, quem fizer o contrário, né, passar pelo foco, sai paralelo. Esse aqui também é a mesma coisa, tá certo? Então são os principais raios. Paralelo passa pelo foco, raio um, ok? É... Ô, Raio um. Carlos, Fala, amigão. esse espelho côncavo aí, ele não tem o risco dele se refletir, não? Tipo, Sei, ele tá meio exagerado aqui, né, Davi? A pergunta é pertinente. Ele tá bem exagerado aqui. Então, geralmente quando a gente vai desenhar, a gente desenha ele até um pouquinho mais curto, né? Então você fala que tá bem no meio, é do centro. Ó. Você põe um objeto, dependendo de posição que você colocar o objeto aqui, forma imagem em outros pontos também, muito bem observado, inclusive. Vai formar imagem, né? Se eu for pegar um espelho grandão assim, vai acabar formando. Eu vou focar só na imagem que está em frente ao objeto. Porque se você colocar um objeto aqui, ó, bem aqui, bem depois do foco, no meio do caminho aqui, ó, quase no meio do caminho, né? Você vai ver que no meio do caminho não é interessante. Mas depois do centro, por aqui, ó, ele formaria, quer ver? Ele formaria, ele formaria uma imagem, digamos que eu colocasse um objeto bem aqui, ó, tá? Um objeto. Então, se eu colocasse um objeto aqui, você poderia falar, seu Carlos, tá vendo essa parte de cima do espelho aqui? Ele tá enxergando o objeto. Essa parte de baixo que tá vendo o objeto. Ó. Vai formar uma imagem? Vai. Aqui em cima vai formar uma imagem? Vai. Muito bem observado, vai sim. Só que eu vou concentrar em qual imagem, né, que for formada aqui, ó, na frente, ó, tá? Só na que tiver com os raios aqui, ó. Um deles, que é o mais importante, um dos mais importantes aí, quando tiver o raio saindo aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Esse aqui, essa cor é horrível. É, quando tiver paralelo ao eixo principal. O eixo principal. Então, esse primeiro raio aqui, por exemplo, tá? Vou colocar ele numa cor não de raio, né? Vamos enxergar direito. Esse aqui que chega paralelo, ó, ele incide, aí ele vai bater lá no espelho e vai refletir. Beleza? Vou fazer no papel milimetrado bonitinho. Então eu só vou enxergar, eu só vou olhar os raios que saem do objeto aqui na direção do vértice, tá? Talvez seja a melhor referência, talvez a melhor explicação para você agora, que eu vou pegar aqui, ó, sempre os raios que vão na direção do vértice. Ah, então aqui não me interessa, aqui embaixo não me interessa, e outras imagens que venham a surgir aqui em outros pontos aqui não me interessa. Sim, não me interessa, tá? Tanto que eu nem os espelhos geralmente eles são até menos curvados do que esse aqui, ó, não é desse tamanhozão não. Beleza? Mas é pertinente a pergunta assim. Tranquilo? Respondeu? Respondeu, né? Se não respondeu, pode falar. respondeu. Aí tem alguns raios aqui, ó, que esse aqui eu quase não uso, o que passa pelo próprio centro. Posso usar lá, tá? Dos três raios que nós temos, praticamente dois já resolve o problema, tá certo? Mas, né, é,
fica aí o raiozinho. Bem, aqui eu vou discutir cada uma das posições. Vou colocar a vela aqui bem longe do centro do espelho. Depois eu vou colocar a vela em cima do centro. Depois eu vou colocar a vela entre o foco e o centro. Depois a vela em cima do foco. E depois do foco. Só para ver o que acontece. Tá? Quando eu faço isso, né, aqui ó, tá aqui o objeto bem longe, ó, né? Então imagina aqui, ó, tá saindo luz dele, ó. Na verdade ele pode estar refletindo a luz, né? Aí a luz sai, bate no espelho e forma uma imagem aqui, ó. Essa imagem de cabeça para baixo aqui, ó, é ele. Eu vou desenhar uma a uma, tá? Quando eu vou aproximando, só para mostrar o que eu vou fazer, eu vou pegar o objeto e vou aproximando ele, ó. Aí eu vou ter um momento que eu vou colocar ele aqui, ó, exatamente em cima do centro, ó. Coincidentemente, a imagem também está em cima do centro. Está até difícil de enxergar aqui, ó. Certo? Está em cima do centro. Aí eu vou andar mais com o objeto. O objeto é o de cima, tá, gente? É o de cima. Aí eu vou andar um pouco mais com ele. Tá vendo que a tendência da imagem, que é a que está de baixo aqui, ó, de cabeça para baixo, é eu aproximo o objeto e ela afasta, ó. Aí depois eu vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu tentar diminuir aqui o foco, só para não conseguir desenhar tudo aqui, ó. Então eu vou aproximando, fica igual. Aqui, ó, eu estou entre o centro e o foco. Olha o tamanho da imagem, de cabeça para baixo aqui, ó. Tá vendo que o objeto é de cima. Então tá vendo a tendência? Aí eu vou aproximando, aproximando. Deixa eu diminuir mais meu foco aqui, senão eu não enxergo. Aí eu vou diminuindo. Quando chegar aqui no foco, ó, cadê a imagem? Não forma imagem. Olha lá. Os raios são todos paralelos, ó. Não forma imagem. É o único caso que eu não tenho imagem, ó. Se eu andar mais um pouquinho. Olha lá, ó. O raio vem no objeto, reflete do objeto, bate no espelho, formou imagem aqui, ó, atrás do espelho, ó. Tá vendo um meio apagado aqui? Atrás do espelho. Essas continhas não dá para tirar, tá? Formou uma imagem aqui atrás, ó. Aí eu pergunto para vocês, antes de desenhar, eu posso usar esse espelho como retrovisor? Eu posso usar esse espelho ali na chegada do Colégio Amantinense, na onde Flávia fica ali, tem um espelho bem no último portão ali. Eu posso colocar um espelho desse tipo aí ali? Ou num Eu fiquei corredor? meio perdido, Carlos, nesse. Só para Eu mostrar a também. tendência. A gente É não. muita coisa na tela. É muita coisa, né? Abstraia esses números aqui, ó, que eu não consigo tirar, tá? Essas contas. Foca só no objeto, que é esse número um aqui, ó, tá? E a imagem pequenininha formada aqui na frente, ó. Aí eu tenho o tempo todo os raios, Ô, Carlos, como se estivesse saindo do um, ó, do objeto. Oi. todos esses pontinhos são raios de luz, não são? Esses coloridos aqui, ó, que estão É. movimentando constantemente aqui e batendo no espelho e refletindo, ó. Certo? Então, o que eu estou fazendo com o objeto? Eu estou andando com o objeto. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Eu estou andando com o objeto. Vou ver se eu acho um objeto melhor aqui. É... Aqui, ó. Deixa eu melhorar o objetozinho aqui. Coloquei uma pessoa aqui, ó. Então a pessoa é iluminada pela luz do ambiente, né? Mostra a luz indo na direção dela e depois o saindo dela, não é que ela está produzindo, né? Se fosse uma vela, tudo bem. Então a luz está saindo dela. Está saindo de onde? Da cabeça. Só para me ter uma noção se a cabeça dela vai ser desenhada aqui na imagem de cabeça para baixo ou não, tá? Então, à medida que eu vou movimentando a pessoa aqui, ó, o objeto em relação ao espelho, vai formando uma imagem, certo? Aí eu vou mostrar depois, não me preocupa. Ah, por que esse raio está fazendo isso? Por que aquele outro raio está fazendo aquilo? Mas tem uma imagem sendo formada aqui embaixo, ó. À medida que eu vou andando com o meu objeto, olha só, a imagem vai mudando também, ó. Tem um momento que a imagem é idêntica ao próprio objeto, ó. Formou lá. Quando eu ando mais um pouquinho aqui, ó a imagem sendo formada aqui, ó.
certo? Então, a imagem, como o espelho é esférico, ou seja, deformado, né? Como se tivesse analisado o quê? Ah, peguei um espelho plano, Carlos, e entortei ele, ficou esférico. Agora, então, a imagem deforma. Você deformou o espelho. Então, a imagem deforma. Então, à medida que eu vou andando aqui com o objeto, a imagem vai assumindo características diferentes. Ó. Tem um momento que a imagem não forma, que é quando eu estou aqui ó, no foco. Eu descubro isso olhando os raios, ó, eles não são paralelos. E aqui eu vou aproximando. Ó. Passei do foco. Ó. Onde que está a mulher? Onde que a imagem está formada? Essa imagem aqui não é diferente da que a gente está acostumado a ver todo dia, não. Por que, que não é diferente? Pelo seguinte, eu tô acostumado a ficar na frente do espelho, como essa daqui tá, ó, tá na frente do espelho, não tá? Eu tô acostumado a ficar na frente do espelho e ver minha imagem como se ela estivesse lá dentro, não é isso? Todo dia eu olho para o espelho plano e tem um momento, tem um caso, uma situação que o espelho esférico também permite enxergar a imagem lá dentro dele, ó, né? Só que a imagem fica muito estranha. Assim, imagina você chegar na frente do espelho de manhã, aí você enxergar sua imagem várias vezes maior do que você. Mal dá para você ver, né? Que seria o caso desse espelho aqui, ó. Por isso que nós utilizamos espelho plano, que não deforma, independente da sua posição, não deforma a imagem, né? A imagem no espelho plano formaria aqui do outro lado do mesmo tamanho que você, lógico. Você não quer chegar lá e ver um rosto um tamanho gigante, né? Você quer ver o tamanho real. Né? E no espelho esférico isso não acontece, porque a superfície ela é deformada, né? Ela é esférica, então ela deforma, né, a sua imagem. Né? Deformar a sua imagem é alterar o tamanho da sua imagem. Olha só, depende da posição, olha onde que está a imagem aqui. Está gigante, né? Carlos, Fala, amigão. peraí, essa imagem aí que tá aparecendo agora da mulher, ela tá meio que é a imagem de dentro do espelho. Exatamente. Ah, tá. Você está de frente E, para o espelho aqui, ó. Você é essa pequenininha aqui, ó. Você está de frente para o espelho e a imagem está sendo formada lá do outro lado. Dependendo da posição que você mas ela tiver, não ó. tava. Aí, ó. Agora, como que. Agora ela não está dentro do espelho. Ela está do lado de fora. Quando vocês pegarem a colher, né? É, uma outra aula, eu já vou pedir para vocês pegarem a colher já. Quando vocês pegarem a colher, o que vai acontecer com a colher? Você vai perceber que sua imagem, dependendo da posição que o seu rosto estiver em relação a, a colher, né? A distância, né? Que você colocar a colher, você vai ver sua imagem do seu rosto. E dependendo da posição, de cabeça para baixo. Um pouquinho maior que você ou menor, mas você vai enxergar. Dependendo da distância, ó, você vai enxergar seu rosto bem pequenininho, só que de cabeça para baixo. Ó. Dependendo, se você conseguir achar o centro da colher, ó, você vai ver seu rosto do mesmo tamanho. Mas imagina seu rosto do mesmo tamanho, não que o seu rosto seja grande, mas a colher é pequenininha. Você mal vai identificar. Vai ver só o nariz, né? Se for um nariz, né? Rico, digamos assim, você não vai ver só né? Só a ponte, só a pele, né? E dependendo da posição, então piorou. Você vai ver seu rosto maior do que ele é em relação ao espelho. Então você mal vai identificar o seu rosto, obviamente. Mas, sei lá, se é uma clínica de estética, eu preciso ver um detalhe no rosto. Às vezes é interessante, eu quero combater uma ruguinha ali, não tô nem aí se a ruguinha tá de cabeça para baixo ou não, amigão. Eu quero tirar ela dali, por exemplo. Quero aplicar um botox, não sei na onde ali. Aí eu posso ampliar a imagem, né, usando um espelho como esse. Ou um dentista, eu posso usar um espelho desse daqui, né, para ampliar um pouquinho a manchinha que eu estou vendo lá no dente, para poder atuar sobre o dente, né? Agora, se a cárie, né, a manchinha lá tá de cabeça para baixo ou não, a minha obrigação como dentista é tirar ela. Então não tô nem aí. O fato da imagem estar de cabeça para baixo, nesse ponto, se é estética, né? Tô cuidando da sua pele ali. Se é o dentista, tô tirando uma cáriezinha ali, fazendo um reparo. Se tá de cabeça para baixo ou não, não é importante, não muda nada, certo? Agora, se eu tô
Se eu quero usar um espelho desse pro retrovisor do meu carro, eu não quero ver um caminhão maior do que ele já é, de cabeça para baixo. E o pior, dependendo da posição que o caminhão tiver, ó, imagina que o caminhão tá pequenininho. Ah, não tô nem aí com ele. Ah, pequenininho de cabeça para baixo. Aí ele vai aproximando. Vai chegar uma hora que no espelho ele vai ficar do mesmo tamanho do original. O caminhão vai ficar do mesmo tamanho no espelho. Olha que loucura. Depois o caminhão vai ficar maior do que ele já é. Eu vou enxergar ele no meu retrovisor maior do que ele já é. Esse aqui é o momento que eu provavelmente ficaria no desespero. O caminhão sumiu. Não vejo a imagem dele. Tô ouvindo barulho. Provavelmente ele está buzinando, mandando eu sair da frente, que eu já estou mais próximo do espelho. E eu não estou enxergando esse caminhão, olhando para o retrovisor, obviamente. Aí quando ele aproxima mais ainda, aí a imagem fica de não está de cabeça para baixo mais, só que está gigante, difícil de identificar. Mas digamos que eu conseguisse enxergar o caminhão todo, eu enxergaria ele bem maior. E é o único momento que eu enxergo ele sem ser de cabeça para baixo. Todos os outros, ou eu não enxergo, que é esse caso aqui, ou eu enxergo ele de cabeça para baixo. Não é um espelho interessante para colocar num corredor de farmácia, né? Num corredor lá na chegada do colégio, ninguém quer te enxergar de cabeça para baixo chegando, né? Então não seria interessante. Nó, Carlos, imagina que trem estranho, do Muito nada você tá estranho. vendo o caminhão, aí depois ele some, e depois ele volta de cabeça pra cima, só que enorme. Então esse espelho não é nem um pouco indicado para esse tipo de aplicação. Mas muito interessante para dermatologia, um tratamento de alguma pele, alguma coisa assim. Um dentista que quer ampliar um- um- uma infiltraçãozinha que está vendo de nada ali no dente. Para isso é muito interessante. Né? Muito interessante, que ele amplia a imagem. Né? E o fato da imagem estar do mesmo lado aqui do objeto. Você vai pegar a colher, vou deixar para você pegar a colher e olhar. Você vai ver a imagem? Vai. Você vai ver a imagem. Tá certo? Você vai ver a imagem. Beleza? Bem, se eu mudar o espelho, olha só, mudei o espelho. Agora eu estou naquele espelho lá diferente, ó. Que eu fico do lado de fora dele, o convexo. Né? Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Esse já é interessante. Olha a sua imagem, onde que ela está. Pequenininha aqui, ó. Você, esse aqui é o objeto, ó. A sua imagem está lá, ó. Se você está aqui, ó, sua imagem está bem pequena e não está de cabeça para baixo. Olha lá, a luz sai daqui da sua cabeça, vai lá e foca. Se você aproxima, a sua imagem aumentou um pouquinho, mas ela continua bem menor do que você e não está de cabeça para baixo. Andei mais um pouquinho. Ela aumentou um pouquinho em relação a você, mas ainda é bem menor do que você e não está de cabeça para baixo. Independente da posição, as características se mantêm. Ó. Eu não vou te ver de cabeça para baixo, eu vou te ver bem menor, né? Então já esse espelho já é interessante. Já é interessante para quê? Vou me colocar no meu carro, né? Para colocar no corredor, para colocar na hora que você está chegando lá e Flávia te vê, porque ele sempre, independente, aqui você está colado também, né? No espelho. Você nunca vai estar colado no espelho, ele fica até no lugar alto. Então eu sempre vou enxergar a sua imagem menor, né? Não vou te enxergar de cabeça para baixo, fácil de te identificar, né? Então esse aqui é interessante para você usar como retrovisor, porque independente do caminhão, a imagem vai estar fácil de identificar, sempre menor, não está de cabeça para baixo. Não serve, obviamente, para muita coisa, ele não serve porque ele diminui a imagem, né? Então eu não posso usar ele para o dentista, não posso usar ele para dermatologista lá para ver algum detalhe na pele, porque ele diminui ainda mais a imagem do objeto, né? Mas eu posso usar ele para retrovisor, posso usar ele para observar corredores, né? Enormes. Se alguém não está pegando sem querer alguma coisa na prateleira, né? E consumindo sem querer, né? Porque a fome apertou ali. Beleza? Tranquilos? Só para ter um panorama geral, tá, gente? Para ter uma visão geral do porquê que eu vou fazer aquele tanto de desenho lá, é, sem aparentemente sem motivo. Então, na próxima aula, que ainda é hoje, né? É hoje? Mudaram meu horário, Ô, mas foi Carlos, só início. Fala, amigão.
Se a Hoje, gente for representar um espelho, a gente vai ter que fazer todas essas linhas representando os raios de luz ou apenas duas? boa pergunta, amigão. Talvez eu não consiga te responder aí nessa aula que o Zoom tá quase terminando aí. Primeiro que eu não vou desenhar um espelho esférico assim, que me dá muito trabalho fazer isso, tá? Eu vou mostrar como que a gente costuma desenhá-lo, tá? E outra coisa, não vou fazer esse tanto de raio aqui, as raiaiada toda aqui não. Basta dois, como você mesmo já respondeu. Dois. Os dois você achar mais fácil, tá? Deixa eu pegar o espelho anterior aqui que é mais fácil de visualizar. Por exemplo, é... opa, não. Esse aqui já era, né? Esse aqui, por exemplo, só para fechar, você escolhe, por exemplo, pega um raio paralelo vermelho, ó, bateu no espelho, vem e passa pelo foco. Você pode fazer o contrário dele, ó. O lilás, ó, passa pelo foco, bate no espelho e reflete. Dois é suficiente. Quando eu não conseguir usar esses dois, aí eu vou recorrer a algum outro raio. Esse aqui, ó, bem clarinho aqui, esse cinza, ele é muito usado também, ó. Ele vem, bate no vértice e reflete, ó. Né? Ele é muito interessante também. Por quê? Porque você sempre vai estar na frente do vértice. Então ele é uma possibilidade que você sempre vai poder utilizar. Tá certo? Tranquilos? Então encerramos e daqui a pouco ainda hoje voltamos, ok, galera?